curiosidade, sabe? Eu tenho um pensamento muito forte de que conhecimento é muito pra gente compartilhar, sabe? Colocar pra frente. Eu nunca nem criei uma estante de livros que eu achava que livro a gente tem que ler e dá pra alguém ler. Se ele ficar guardado, tem alguma coisa errada. Quando foi o start, assim, de você pensar assim, sabe? A minha vida tem que ser compartilhar aquilo que eu penso e o que eu vejo dela, sabe? Ótima pergunta. Você sabe que o Karnal faz isso, né? O Karnal é um outro, né? Que era referência para mim no campo do pensamento da palestra e eu tenho essa honra de ter como amigo. Tô te falando, a vida é Sim, generosa, muito. verdadeiramente generosa comigo. E ele passa os livros para frente também. Eu acho isso muito legal. Eu te confesso que eu tenho apego aos meus livros. E como eu anoto tudo, eu volto para pesquisá-los, né? Eu acabo ficando com eles, eu retenho. Se bem que agora eu vou postando e minha família rouba de mim. Minha mãe roubou agora um livro que eu li maravilhoso do queridíssimo Gustavo, né? O Rabino do Mundo. Minha mãe pegou e acho que já não vai me devolver. Mas aí eu roubei Filoteia da minha irmã. Então eu acho que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Então Tudo tá tudo certo. certo. Nesse campo das ideias, pelo amor de Deus. A gente tem que fazer disclaimer para tudo aqui, né, na Sim, internet, sim, porque vira um perigo o recorte que fazem do que a gente fala. sim. Eu tive uma. Desde cedo, eu tive uma vantagem de compartilhar ideias que eram validadas na minha própria vida. Isso não é lógico. Você pode ser um pensador e não necessariamente viver dos seus pensamentos. Você pode, na filosofia isso acontece demais, você pode estudar um filósofo e não ter sequer espaço numa sociedade pós-moderna, contemporânea, para vivenciar o que vivia aquele filósofo. No meu caso, todos os pensamentos majoritários, né, que viraram, de repente, mensagens nucleares dos meus livros, foram foram experiências contemplativas, quase todas elas. Acho que todas elas foram contemplativas. A minha validação não veio dos livros. Eu tenho que fazer uma confissão. Empreendendo Felicidade e Líderes, Líderes foi finalista do Prêmio Jabuti em 2019, foram livros que foram escritos única e exclusivamente com a minha contemplação do que eu estava querendo validar ali. Foram livros, eu não tive nenhum back-office literário, eu não lia. Olha que estranheza, né? Sim. Eu não lia nada. Eu não tinha terminado nenhum livro até escrever esses dois livros. Esses dias eu fui fazer uma palestra para jovens, numa escola, palestra vocacional, e eu falei sobre isso. Dá para você construir uma carreira mantendo suas crenças e suas ideias e trabalhando de forma visceral naquilo que você acredita. Então você não precisa de determinados arquétipos. Eu não tinha lido nada. Os dois últimos livros, não. Valor Presente, Naufrágio dos Afetos. O meu trabalho já era ler. Eu já tinha habitado aí sim. Porque você deixa de ser um palestrante. E tem uma coisa curiosa, Renato. Você deixa de ser palestrante e passa a ser autor, são coisas diferentes, né? Mesmo que você tenha um livro, você pode ser um palestrante com um grande livro que conta a sua história biográfica. Mas quando você habita o mercado literário, quando você vira um autor, um pensador, que também é diferente de um palestrante, aí você tem a responsabilidade de ler outros pensamentos, né? Você precisa entender o que foi pensado até agora. Quando você tem a ousadia de habitar o pensamento público, você precisa saber o que já pensaram, e muito provavelmente já pensaram melhor do que você, tudo que você acha que é novidade. Mas eu comecei a compartilhar as coisas que me eram verdadeiras. E a contemplação, observar. Eu sempre fui um cara que gostei muito de observar as relações humanas nas suas nuances mais específicas, assim. Eu sempre fui um cara muito detalhista, não perfeccionista, zero. Eu sou zero perfeccionista, mas detalhista nesse lugar, né, de perceber, de repente, o que estava por trás do véu, né, das aparências. Então, fui escrevendo sobre isso e foi um processo muito natural. Falar sobre felicidade foi uma demanda instintiva, era o que eu estava percebendo como fronteira de uma interseção geracional, geração Y e Z chegando. Eu não sou de nenhuma delas, eu nasci em 79, então eu estava bebendo naquela fonte ali e achei que eu podia construir um novo modelo de existência que estava baseado na felicidade
experimental das experiências e não mais da material futura. E aí escrevi, e o Empreendendo Felicidade virou essa palestra que falava sobre essa felicidade ordinária. Então foi bem natural, foi bem orgânico, foi bem contemplativo. Não teve um start acadêmico, não teve uma tese de mestrado. A minha pós-formação é em sociologia, claro que estudar sociologia ajuda muito a você perceber a influência do coletivo no indivíduo, mas foi meramente contemplativo.